aqui de volta. Vamos dar continuidade à aula anterior, onde eu estava falando sobre a questão do fichamento, né, que é uma forma de bem mais interessante, né, de operacionalizar a pesquisa que você está fazendo, de facilitar, na realidade, um processo que normalmente o tempo é muito curto, né, não tem tempo de ficar lendo um livro 3, 4, 5 vezes, e aí normalmente você vai ler aí um livro uma vez, no máximo 2 vezes, já vai começar a fazer o fichamento, né, no lugar de ficar simplesmente grifando o texto. Só para lembrar, né, e reforçar um pouco essa questão do fichamento, quando as pessoas têm mais tempo, né, para poder fazer uma pesquisa, é claro que é recomendado que se faça uma leitura do livro inteiro, que essa leitura seja feita de uma forma com cuidado maior, né, com uso de dicionários, que exige uma melhor compreensão da linguagem que é utilizada no texto. Esse texto pode ser lido aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes, obviamente depende aí do nível de compreensão de cada aluno, claro, né? Mas aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como as pessoas normalmente, quem está fazendo um curso de pós-graduação não tem tanto tempo de leitura, é interessante que essa técnica do fichamento ela seja feita de imediato. Então, já vai lendo o texto e no lugar de grifar o texto, já faz o fichamento daquele trecho do texto que você gostaria de citar na sua monografia. Ou não, né? Mas, de qualquer forma, se já tem uma pretensão de fazer citação daquele texto na monografia, é importante já fichar esse texto, e como eu falei na última aula, já diretamente no computador, no lugar de escrever isso naquelas fichas antigas que vendiam em papelarias, né? Então essa técnica do fichamento ela facilita muito. Agora, quem tem realmente muito tempo para ler o texto, lê aí o texto 1, 2 vezes e tranquilo. Por que eu recomendo não simplesmente ler um texto e grifar? Se você faz a leitura de um texto e grifa as partes do texto que obviamente te chamou a atenção, né? E depois você simplesmente fecha esse livro e guarda o livro, e depois de um tempo você fica tentando lembrar onde é que você leu aquilo, isso vai dificultar bastante a construção do texto. Então já é interessante que você faça a leitura do texto e já comece a fichar, porque não tem errada, não tem como você, obviamente, no futuro esquecer, né, de onde você retirou aquele trecho daquele texto, né? Então, por isso que eu falo que é importante isso, porque se você simplesmente grifa e fecha o livro, eu tenho dificuldade de lembrar onde eu li aquilo, né? Até porque a gente lê muita coisa o dia inteiro, né? E isso pode dificultar essa lembrança, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que o fichamento de forma direta, vamos dizer assim, a leitura e fichar, é claro que exige um exercício. Isso no início pode ser chato, né? Vamos dizer assim, porque exige uma disciplina, né, de leitura de texto, já que você está construindo uma pesquisa. Isso no início realmente pode ser um pouco mais chatinho, mas com o tempo isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Então aqui no quadro, tem aqui 4 formas, né, de fichamento, né? Eu estava falando da questão do uso da biblioteca, que é importante até para vocês que moram na capital, né, em Belo Horizonte. Aqui tem muitas bibliotecas que podem ser visitadas, que podem ser acessadas, né? Eu já até citei a biblioteca da PUC, a biblioteca da Federal, a biblioteca da Fafiche, né, que são grandes bibliotecas. E é interessante aprender como utilizar uma biblioteca, como encontrar uma obra. Claro que isso aqui não é motivo da aula, mas tem várias outras aulas, inclusive no YouTube, que informam como que funciona, né, uma organização de uma biblioteca, e isso facilita bastante a vida de uma pessoa, né? Aqui tem algumas 4 formas aqui de fichamento que podem também facilitar a organização de vocês no computador, né? Vocês podem criar uma pasta chamada monografia de pós-graduação, e nessa pasta vocês vão criar subpastas, né, que pode ser a própria monografia, pode ser os livros que vocês estão lendo, né? Então eu estou lendo um livro X, eu vou criar uma pasta com o nome desse livro, o nome do autor, e ali eu vou colocar exatamente tudo que eu estou fichando desse texto que eu estou lendo, né?
Isso é uma forma. Então aqui nós temos uma forma de organização. Uma que a gente chama de fichamento bibliográfico, ou seja, ela permite uma maior facilidade na localização da biblioteca, do livro na biblioteca. Então esse aqui é o seguinte. É claro, isso é para aquelas pessoas que têm mais tempo, né, mais disponível para realizar esse tipo de pesquisa. Então, nós fazemos normalmente uma pesquisa das bibliotecas por via, obviamente, de internet, né? Todas as bibliotecas hoje em dia, melhor, grande parte das bibliotecas hoje em dia, elas já estão acessíveis, né, via internet. Então, nessas bibliotecas, vocês vão procurar o livro para saber se esse livro existe nessa biblioteca. Encontrando o livro, vocês vão criar essas fichas bibliográficas. Então, que tipo de ficha é essa? Colocar o nome do livro, o autor, o nome do livro e, obviamente, em que biblioteca que esse livro está localizado e, se possível, a estante em que esse livro se encontra. Isso também facilita muito no momento em que você vai até a biblioteca para poder retirar o livro, né? Então, esse livro eu vou encontrar na estante de direito empresarial, na estante de direito constitucional, na estante de direito civil e assim por diante. Tem uns códigozinhos lá, esses códigos são importantes entender que tipo de código é esse, né? Isso com o tempo também vocês vão entendendo melhor. Mas é interessante por isso. Então, tal livro eu encontrei na Biblioteca da Federal, já coloco lá, livro tal está na Biblioteca da Federal, tal livro está na Biblioteca da PUC. Então eu já faço um mapeamento desses livros, né, para que depois eu possa encontrar isso com a maior facilidade. Inclusive, eu posso pesquisar no próprio site da biblioteca se o livro está ou não disponível, ou se ele está emprestado, ou algo nesse sentido, né? É claro que existem bibliotecas que elas não vão emprestar para alunos que são externos, mas vocês podem utilizar o livro para consulta interna, levar o computador para a biblioteca, passar um sábado à tarde na biblioteca ali fazendo pesquisa, digitando, né? Isso facilita bastante a vida de vocês. Outro tipo de fichamento é o fichamento de citação, que é esse que eu estou recomendando para vocês. Permite que um texto que deva ser citado seja facilmente localizado. Esse fichamento de citação eu faço imediato. Então eu estou lendo um livro, eu achei um trecho do livro interessante e já faço a citação daquele trecho no próprio computador. E normalmente eu já utilizo a norma de citação que deve ser utilizada, que eu vou falar a seguir, né? Então, quando eu falo de ficha de citação, eu já utilizo a norma que tem que ser utilizada, porque isso também, no início, dificulta um pouco, mas para frente, obviamente, na construção da monografia, isso vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Então, o fichamento de citação seria isso. Eu já coloco lá na ficha, exemplo, né? Habermas, 1997, página 108, e coloco o texto que eu estou citando. Habermas, 1997, página 109, e coloco o texto que eu estou citando. E assim por diante, né? Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor como é que funciona essa citação. Fichamento de leitura permite que o texto lido possa ser revisto de forma breve e precisa. Trata-se de uma ficha resumo ou de esquema. Essa ficha resumo ou esquema também é importante, né? Ou seja, você lê normalmente um artigo de revista ou um capítulo de um livro, né? E faz um esquema. E cria uma espécie de um esquema ou um resumo naquela ficha. Isso permite uma melhor compreensão do texto que vai ser lido novamente. Isso aqui para as pessoas que têm maior disponibilidade de tempo. Claro, para quem não tem, eu acho que é melhor ir direto para a ficha de citação e evitar essa ficha de resumo ou essa ficha de esquema, né? Ficha de assunto permite maior facilidade de localizar o assunto e em qual o livro será encontrado. Ficha de assunto normalmente é isso, né? Vocês estão pesquisando, às vezes os livros tratam, normalmente um livro de um livro de artigos, é uma revista de artigos, né? Ali tem inúmeros artigos que se referem a temas ou assuntos mais diversos possíveis, né? E ali então é importante você fichar esse assunto, ou seja, tais e tais assuntos eu encontrei em tais revistas, ou seja, é uma forma também de mapear a pesquisa que você está criando. Mas, novamente, eu volto a reafirmar. Também é um tipo de fichamento
para pessoas que têm maior disponibilidade de tempo, e eu creio que não é o caso de uma pós-graduação, né? O uso da internet. Isso aqui há um problema no uso da internet, e eu posso até aproveitar aqui para fazer um gancho, né, um link aqui com a questão do plágio, né? Depois eu até posso falar um pouco mais aprofundado acerca dessa questão do plágio, mas eu já adianto o seguinte: o uso da internet é completamente possível, viável, não há nenhum tipo de restrição quanto ao uso de artigos que são encontrados em meio eletrônicos. Não tem nenhum problema. O grande problema da internet hoje em dia é que muito do que se pesquisa hoje em dia já está disponibilizado na internet, né? Você vai pesquisar acerca de um assunto, já tem lá inúmeros artigos, né, escritos em relação àquele tema. Hoje em dia tem o Google Acadêmico, e dentro do Google Acadêmico tem ali N artigos que ou estão diretamente relacionados ao seu tema, ou eles têm algum tipo de relação com o seu tema. E normalmente nós, para facilitar a pesquisa, né, nos utilizamos desses artigos como forma, inclusive, né, de facilitar a própria digitação, porque hoje em dia tem uma técnica chamada Ctrl+C, Ctrl+V, né, e aí o aluno normalmente ele opta por essa saída, até não com má fé, vamos dizer assim, né, mas achando que aquilo poderia ser uma forma de construir um texto, e faz esse copiar, colar, né, e vai criando aquela coxa de retalho no seu texto, organiza essa coxa de retalho no seu texto a partir desses artigos que foram retirados da internet e entrega aquela monografia. Obviamente que isso aí será reprovado, não é? Isso é um plágio, além disso ser considerado crime, né, entre outras responsabilidades que vocês têm por aí, responsabilidade civil, penal, né? Isso é um risco menor, que seria exatamente a reprovação da monografia. Mas eu vou explicar melhor depois o que seria um plágio. Então o uso de internet ele é viável. Obviamente você pega um texto na internet, cita o autor e o texto e onde você encontrou o texto. Então, fulano, o nome do artigo, disponível em o site onde aquilo foi encontrado e que dia que você acessou o site, que serve exatamente como um protocolo, vamos dizer assim, né? Isso também não vamos falar um pouco depois, quando a gente estiver explicando a questão da referência bibliográfica, mas já para adiantar essa questão do plágio, tomem cuidado, muito cuidado, com esses textos que são encontrados na internet, porque hoje em dia qualquer professor, qualquer avaliador do TCC, da monografia, ele encontra esses textos de uma forma muito fácil, né? É muito simples localizar um plágio. E normalmente os alunos cometem alguns erros, principalmente na graduação, né? Que são erros de estilo, né? Ou seja, o texto tem um determinado estilo de escrita na introdução, por exemplo, e quando parte para o desenvolvimento, já percebe a mudança de estilo, um texto muito mais rebuscado, né? Uma linguagem muito mais cuidadosa, e isso chama muita atenção do professor. É claro que a gente, né, não é querer desconfiar da capacidade do aluno, mas isso gera, obviamente, uma desconfiança e gera uma curiosidade, né? E aí nós vamos pesquisar e encontramos ali então o plágio, e aí o aluno se torna obviamente reprovado, né? Além de outras responsabilidades. Então o uso da internet é completamente viável desde que seja utilizado com muito cuidado. Existem, além do Google Acadêmicos, né, o site da CAPES, ele também tem ali dentro inúmeros revistas, né, do mundo inteiro que podem ser acessadas. Algumas são inclusive gratuitas nesse site da CAPES. Revistas de direito, de sociologia, de administração, de tudo, né, e no mundo inteiro esses periódicos eles estão ali disponibilizados no site da CAPES. Quem quiser saber o site da CAPES, eu agora não lembro de cabeça aqui, mas basta entrar no Google lá, digitar CAPES, C-A-P-E-S, e lá vai encontrar esses como é que chama? Essas revistas lá à disposição, né, para vocês. Bom, além de, claro, outros milhões de sites que vocês têm. Uma biblioteca que é muito consultada é a Biblioteca do Senado, né? Ela também é uma biblioteca interessante de consulta, né, para saber
se o livro existe ou se não existe, ok? Bom, aqui tem algumas dicas, eu sei que não é um motivo principal dessa aula, mas aqui vai algumas dicas de leitura de texto. Infelizmente, e aqui são dicas realmente para poder facilitar também a compreensão do texto e exatamente para aquelas pessoas que também não dispõem de muito tempo, né? Então, tomar notas e grifar. Então, o texto, você está normalmente lendo um texto, é importante você aprender, naquele texto que você está lendo, indicar dúvidas sobre um tema ou texto, ou seja, utilizando ali, né, as interrogações naquele trecho do texto onde você não compreendeu. Então, normalmente, do ladinho ali do texto, você coloca uma interrogação para indicar que há uma dúvida ali, que é necessário voltar naquele trecho para compreender aquilo melhor. Identificar problemas, fatos, ideias que devem ser lembrados. Isso aqui também você pode utilizar uma outra forma, que é colocar uma exclamação ou algum outro tipo de sinal que pode chamar atenção para isso aqui, né? Distinguir fatos de opiniões, erros de verdades. Todo texto, normalmente os textos, eles dialogam com outros textos, né? Então eu estou lendo um texto do Habermas, ou um texto do Dworkin, ou um texto do Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja lá de quem for. Esses autores, eles estão dialogando com outros autores em seus textos, né? E é importante eu aprender a fazer essa distinção, né? Onde ali realmente é a opinião do Dworkin e onde ele está criticando uma outra opinião, né? Isso é interessante. Permitir uma localização fácil de uma ideia principal, palavra-chave ou passagem do texto. Uma coisa que é interessante aprender na leitura, eu sei que muita gente não gosta muito de riscar o livro, porque acha que o livro ele tem ali um valor sentimental, né? Eu normalmente utilizo um lápis, né? Um lápis bem levinho para poder escrever no texto ou grifar o texto. Eu normalmente nem uso grifo sublinhando as palavras, eu coloco uma barra lateral pegando exatamente toda a extensão da frase que eu quero lembrar no futuro, né? E obviamente eu coloco ali uma palavra-chave para identificar a ideia principal daquele texto que eu estou lendo. Então, se naquele trecho que eu vou citar, o autor está falando sobre interpretação, sobre hermenêutica, ou está fazendo uma crítica sobre algum autor, eu coloco do lado assim, crítica ao autor X, conceito de democracia tal. Ou seja, é uma palavra-chave, né, ou uma expressão para identificar aquele trecho do texto que você está lendo. É como se eu desse um título para aquele texto, para aquele trecho que você está lendo. Isso também facilita a localização da ideia no texto. Selecionar passagens que serão especialmente úteis para algum fim. Por exemplo, para fazermos citação. Isso aqui eu já acho que pode ser feito diretamente no computador, é um conselho que eu já dou para vocês, né? Mas se vocês quiserem, no texto, já grifar e colocar ao lado assim, lembrar, né, da citação, ou colocar citação, para que isso seja, obviamente, levado para dentro da monografia, também é interessante, né? Outras técnicas de leitura, coisas que as pessoas costumam não fazer, né? Eu, normalmente, quando eu vou comprar um livro, a primeira coisa que eu faço é ler o sumário do livro, a bibliografia e a introdução. Claro, essa introdução eu dou ali uma lida rápida para entender se aquele texto vai me servir ou não. O sumário eu acho importante porque no sumário você já identifica o que o autor está trabalhando. Então um sumário bem construído, né, ele já dá essa pista. O sumário é um esqueleto do texto que vai ser, obviamente, consultado. Então é até importante também para que vocês façam o sumário da monografia de vocês também nesse sentido, né? É um esqueleto. Então a pessoa que vai ler o sumário, ela já lê o sumário identificando ali dentro o que a sua monografia está tratando. Então, o autor, quem vai ler a monografia vai olhar assim, poxa, que monografia interessante, porque ela trata desses assuntos e eles estão muito bem especificados, né? Então o sumário ele é uma primeira forma de contato com o texto. A bibliografia, por quê? A bibliografia eu vou saber exatamente quais os autores que aquele autor daquele texto utilizou, né? Então, se eu estou tratando de uma crítica ao controle de constitucionalidade ou qualquer outra coisa dentro do direito, é interessante saber se aquele autor está usando autores mais contemporâneos ou se ele ainda está preso a autores mais clássicos, antigos, né?
Isso é importante porque se ele está preso a autores mais clássicos e antigos, eu acho que essa leitura ela poderia ser recomendada mais como num caráter, vamos dizer assim, mais histórico, né? Agora, é interessante que esses livros que vocês vão ter contato, que esses autores utilizam, obviamente, de uma discussão mais contemporânea. Então, eu lendo lá na bibliografia, eu vou saber se aquele autor realmente teve esse cuidado de fazer essas citações, né, uma referência de uma discussão mais atual em relação ao tema que vocês estão pesquisando. Por isso que a bibliografia ela é importante, mas normalmente as pessoas não se preocupam muito com isso. E a introdução, para quem, obviamente, tiver um tempo maior. Porque é na introdução que eu vou exatamente localizar o tema que o autor está tratando, o que justificou aquele livro dele, né? Ou seja, qual que é a discussão que ele pretende fazer naquele livro, qual que é o objetivo daquele livro, de que forma que ele dividiu o livro, ou seja, o que ele trabalha em cada um dos capítulos, né? Quais são os autores que são discutidos. Então a introdução também é um esqueleto da monografia ou do texto que você vai ler de uma forma comentada, né? Então o autor está destrinchando ali exatamente o que ele construiu no texto, ou seja, no livro que vai ser obviamente lido, né? O Dworkin, por exemplo, é interessante as introduções dele, ele sempre faz isso, né? Ele fala que nesse novo livro dele, ao contrário do livro antigo, ele mudou alguns conceitos são diferentes. E aí vai mostrar que no capítulo tal ele reconstruiu o conceito X e assim por diante. Então ele apresenta exatamente qual que é a proposta daquele livro dele. Então na introdução, ela é importante porque a introdução ou ela te convoca a leitura daquele livro ou não, ou ela te afasta a leitura daquele livro, né? Eu não vou ler um livro que não é interessante para mim. Então essa técnica de ler o sumário, a referência bibliográfica e a introdução é uma técnica que na realidade ela acelera o processo de leitura, né? Então eu vou ler o livro, aquele livro que realmente me interessa. Se na introdução eu já percebi que não me interessa, eu vou evitar a leitura desse livro, né? Fazer resumos de livro e texto. Isso aqui eu acho importante, porque os resumos que são feitos, obviamente, com as suas palavras, e mesmo assim é importante tomar um cuidado com isso, eles são importantes para a monografia, sim, né? De novo, eu volto na questão do plágio, porque quando nós fazemos resumos ou de livros ou textos, né, ou resumo ou resenha, seja o que for, também é importante no resumo fazer citações. Ou seja, uma monografia, é impossível fazer uma monografia sem citações. Não adianta o aluno achar que ele vai construir um texto todo com as suas palavras. Isso é impossível, para falar a verdade, né? Construir um texto com as suas palavras seria, eu acho, quase que genial, né? Vamos dizer assim. Até porque qualquer coisa que você escreve na sua vida, você escutou isso em algum lugar, você viu isso em algum lugar, você leu isso em algum lugar. Então é importante você fazer referência dessas coisas. Então, o problema maior que nós encontramos na questão da monografia é que as pessoas vão escrevendo um texto achando que é com suas palavras, e aí a ideia é sua, mas na realidade ela não é, né? Se você lê um texto de um autor que ele fala sobre democracia, e você pegou esse conceito e escreveu com suas palavras, esse conceito não é seu. Esse conceito, ele é do autor que você leu. Você só teve, vamos dizer assim, a capacidade de, vamos dizer assim, de interpretar o conceito do autor e escrever com suas palavras, mas ele não é seu. Você está copiando a ideia, é o que nós chamamos de plágio conceitual. Esse plágio conceitual é você copiar a ideia do autor. Você não copiou as palavras, mas você copiou a ideia do autor. E a cópia da ideia do autor é plágio também. Então tomem cuidado com o resumo. É importante já fazer resumo citando, né? Eu vou falar daqui a pouco da citação. Vocês vão ver que na citação há uma citação que nós chamamos de citação livre, que é exatamente o momento em que você pode colocar com as suas palavras aquilo que você entendeu daquilo que você está lendo. Mas mesmo nessa citação é importante você citar o autor, né? Mesmo que você coloque com as suas palavras. Vamos falar disso daqui a pouco. Bom, aqui já vem a questão de algumas citações, né? Utilização das fichas. Então, dentro daquele modelo de fichas que vocês viram lá atrás,
vocês vão seguir esse padrão aqui de citação que eu vou passar passo a passo para vocês, e numa aula futura eu vou mostrar como que se faz isso na prática, né? Usando o Word ali para poder formatar o documento para que a citação já saia de uma forma correta e de como ela tem que estar na monografia, né? Então, eu vou utilizar as fichas, o conselho que eu dou, né, é exatamente como ficha de citação, não é isso? Então eu abri um documento no meu computador e coloquei lá o nome do livro que eu estou lendo, começo a ler o livro e todas aquelas frases que me chamam a atenção, no lugar de eu simplesmente grifar o texto, eu vou já transcrever aquele trecho para o computador, né? Então, citação, o que é uma citação? É a cópia literal de trecho do texto original ou secundário, ou ainda a interpretação do autor da monografia de parte do texto utilizado. Ou seja, citação é você copiar exatamente como está no texto do autor, né? É quase uma fotografia, pode ser de um trecho original ou secundário. Por que secundário? Normalmente vocês podem, às vezes vocês não têm como ter contato com a obra original, porque ela é uma obra rara, ou porque ela não foi traduzida, e há uma tradução de um trecho de algum outro autor. Então, aí eu utilizo uma fonte secundária, né? Algum autor que citou aquele autor. É o que nós chamamos de citação de citação. Então, essas citações de citação, elas são utilizadas nesse caso aqui, né? É a cópia de trecho do texto secundário. Então, nesse caso aqui, nós fazemos citação de citação. Mas quando que isso pode ser feito? Quando é quase impossível você encontrar ou ter acesso à obra original. Já é uma obra esgotada há muito tempo, não tem como ter acesso a isso, não tem biblioteca nenhuma que tenha um livro, o livro é importado, ou seja, isso tudo, aí sim você justificaria o uso de citação. Mas é sempre importante citar o autor original da obra, né? A não ser que não tenha como mesmo, tá? Ou a interpretação da monografia, de trecho do texto que você vai citar, que é o que nós chamamos de citação livre, que seria exatamente essa interpretação. Então, quais são as formas de citação que existem, né? Citação literal longa, eu vou explicar daqui a pouco o que seria essa citação literal longa. A citação literal curta, a citação livre, que é exatamente essa interpretação que você faz de um texto e coloca com as suas palavras, né? E ela tem também algumas regrinhas de como é que ela seria feita. E a citação de citação, ou o que nós costumamos chamar de citação indireta. Então aqui eu não estou pegando o texto do autor, né? Então eu estou lendo um livro do Habermas, aliás, estou querendo citar uma obra do Habermas, ou do Dworkin, ou seja lá quem for, só que eu não tenho como ter acesso àquela obra, porque aquela obra está em alemão, e eu não sei falar alemão. Mas eu tenho um livro de um professor aqui de Belo Horizonte, chamado Marcelo Catone, ele já citou parte dessa obra no seu texto. Então eu vou citar Habermas a partir do Catone. É o que nós chamamos de citação ou de citação indireta. Então essas aqui, gente, são formas de facilitar a vida de vocês, né? Vocês vão utilizar essas citações como forma de vamos dizer assim, de construir um texto. E eu queria deixar claro no finalzinho dessa aula o seguinte: é claro que a monografia ela não é um conjunto de citações, né? Ela não é uma coxa de retalho, como alguns dizem. Então basta pegar um monte de citação e sair colando aquilo no texto que a sua monografia estaria pronta. A monografia não é uma coxa de retalho, né? Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso também. Então ela não é essa coxa de retalho de uma ligação de um monte de textos variados. Muito pelo contrário. A monografia ela exige a citação, mas ela exige também a interpretação daquilo que você está fazendo. Então, a monografia ela não é um texto 100% autoral, obviamente não é, mas também não é um texto 100% de cópia, vamos dizer assim, né?
Ou seja, você tem ali 80% de cópia e 20% daquilo que você está interpretando do que você copiou. Na próxima aula a gente volta especificamente nessas citações.